Boa noite. Está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Não se esquecendo, se você quiser interagir com o programa, o nosso WhatsApp 99741213 ou através do nosso e-mail, programaveracidadelp@gmail.com. Não esquecendo aos telespectadores que o programa, toda a programação da TBO, ela está sendo passada para o mundo inteiro. Onde tem internet, você pode acessar através computador, celular, o programa em tempo real. Então, o programa Veracidade, quer acessar ele, é www.tvtbo.com.br, é o acesso que você tem, a partir, já começou desde segunda-feira agora, passar ao vivo em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Hoje, terça-feira, nós trouxemos aqui, convidamos para participar desse quadro de entrevista no programa Veracidade, a coordenadora do controle, na verdade, a responsável técnica do controle da tuberculose no município de Cuiabá, a senhora Aline Leal. Boa noite, Aline. Boa noite. É importante a gente frisar que hoje é o Dia Mundial da Tuberculose, né? E tem uns dados bastante interessantes, que Cuiabá é a segunda capital do país com maior taxa de incidência de tuberculose. Nós vamos conversar com a Aline, e você que ligou sua televisão, está aí deitado na cama, não durma, porque você vai ter hoje uma aula dessa questão específica que o mundo hoje mobiliza na questão da tuberculose, especialmente na prevenção dessa doença. E também nós convidamos para que estivesse aqui com vocês o companheiro Eliseu da Silva Chunchum, famoso Chunchum, que é presidente do Quilombo Capão de Negro, que está aqui presente. Boa noite, Chunchum. Boa noite. Para nós é uma satisfação ter você no nosso programa, Chunchum. Obrigado pelo espaço. Nós tivemos aí recentemente a data que se combate aí o Dia Mundial da Discriminação, né, Chunchum? Isso. Nós vamos falar um pouquinho com você sobre essa questão também. Voltando aqui com nossa responsável técnico, e eu vou um dado aqui importante. Hoje, com certeza, todos os canais, a mídia de uma forma geral, discutiu, falou-se sobre essa questão da tuberculose. Então tem um dado interessante do Ministério da Saúde que diz que aponta que a incidência da doença chega a 98,7 para cada 100 mil habitantes. Isso aqui é em Cuiabá. A capital, que contabilizou 837 casos em 2014, fica atrás apenas só de Porto Alegre, com uma taxa de 99,3. Cuiabá com 98,7 e Porto Alegre com 99,3. Mato Grosso, já o estado, aparece em quinto lugar entre os estados com maior taxa de incidência de tuberculose, 42,2 para cada 100 mil pessoas. No país, os dados apontam que a doença alcançou 70 mil casos novos no ano passado, com 4.600 mortes em decorrência da doença. Então, hoje, comemora-se o Dia Mundial da Tuberculose e nós vamos conversar com a Aline, que é a responsável técnico dentro de Cuiabá, nossa querida capital mato-grossense. Aline, é um dado bastante que acaba impactando, né? Em termos de Brasil, como que você classifica essa informação, esses dados, essa estatística? Sim, é bastante preocupante, e por isso que a gente está fazendo essa mobilização, que já começou no início do mês, com os eventos, tanto com a palestra com os agentes penitenciários, e a gente vem desenvolvendo a supervisão nas unidades, e sábado foi o dia da ação com a população, e hoje, que é o Dia Mundial, de Combate à Tuberculose, nós fizemos uma atualização profissional, que pela manhã foi com médicos e enfermeiros, né, que está ligado ao programa, na unidade, seja no hospital, seja na unidade básica, e à tarde foi os técnicos de enfermagem, agentes penitenciários e os agentes comunitários de saúde, para estar frisando mais sobre a doença, falando a importância deles fazer essa busca ativa desses pacientes, que a gente fala sintomático, que é o tossidor, que depois eu vou explicar o que seja, né? Então, assim, nós estamos realizando essa ação com esse intuito, porque o número, infelizmente, vem aumentando. É uma doença que tem 100% de cura, mas tratado 6 meses de forma correta.
Então, infelizmente, Cuiabá está com esse número elevado, ela é a primeira capital em número de casos novos, né? Então, assim, devido ao abandono do tratamento, que é um tratamento por 6 meses, são 4 drogas utilizadas. Então, é difícil porque tem reações adversas e a pessoa, às vezes, na maioria das vezes, com 15 dias de tratamento, ele já tem estabilizado aquele mal-estar, o emagrecimento, a tosse. E até mesmo a gente, quando começa a tomar um remedinho, vamos supor, para uma gripe, né, para qualquer outro tipo de doença, assim, que não seja tão, né, digamos assim, séria, digamos, né? A gente vê que tem uma certa melhora, a gente para. Então, não é diferente para um paciente que está fazendo tratamento de tuberculose. Quando ele vê que ele melhorou, ele está ganhando peso, ele pensa, não, ótimo, já estou ótimo, para que tomar esse medicamento? Que é um medicamento, o tamanho dele é até complicado de engolir. Um comprimido muito grande. É grande e assim, a pessoa vai ingerir de acordo, a quantidade de comprimido é de acordo com o peso. Então, se ele tem acima de 50 quilos, é 4 comprimidos, né? E abaixo é 3 comprimidos, e aí, se for o peso ainda mais abaixo de 20 a 35, é 2 comprimidos. Então, a maioria dos casos, a pessoa está em torno de 50 quilos, né? Então, é 4. Então, não é fácil ela tomar 4 comprimidos, preferencialmente tem que ser em jejum, né? Então, aí dá muita reação, não é fácil. Então, assim, esse número, infelizmente, vem aumentando a questão do abandono. A gente quer frisar bem isso, porque as unidades, os profissionais, nós ali, no caso, que acompanham o programa, a gente vem batendo em cima e, no entanto, por isso que esse ano a gente quis fazer uma mobilização geral mesmo, tanto com a população, tanto com os profissionais, porque leva a risco, não só para aquela pessoa que está doente, para todo mundo. Seja o vizinho, seja nós profissional, todos estamos envolvidos. E, infelizmente, a tuberculose é uma doença que você pode tê-la, isso não significa que nunca mais você vai se contaminar, não, você pode ter uma recidiva, que a gente chama. Então, por isso que a gente está frisando. Aline, me fala um pouquinho sobre a questão você falou do convívio, da transmissão. Essa transmissão da doença, em que fase ela ocorre? Às vezes o paciente descobriu ali, no seu primeiro momento, que ela tem ali tá com a doença, ela já é um veículo de transmissor dessa doença? Sim, por causa, a pessoa que está transmitindo o bacilo, que a gente chama que é o bacilo de Koch, né? Que tem os outros tipos, mas o mais comum é esse, né? Ela está transmitindo num período que ela está, por isso que a gente fala a questão do tossidor, né? Que ele está tossindo, então ele está, às vezes está expelindo visualmente secreção e às vezes não, porque a gente não enxerga a olho nu. Então esse sim é o transmissor, né? Que a gente chama de sintomático. E aquela pessoa que se contaminou, que é o contato, o que é o contato? Por exemplo, tem a pessoa que ela está doente, ela vem tossindo, por que às vezes a pessoa fala assim, associa com a gripe? Por causa que os sintomas iniciais é como se fosse uma gripe, mas a pessoa tem que se atentar ao seguinte, que a partir de 3 semanas ela está com essa tosse, não é gripe, não está normal isso. Não custa procurar uma unidade, procurar o médico, ser avaliado. Se não for tuberculose, ótimo, graças a Deus, descartado. Se for, vamos iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, assim, que o sintoma, como eu falei, o primeiro é a tosse, aí vem emagrecimento de forma repentina. Quando a gente fala em emagrecimento, não é que perdeu 1 quilo, 2 quilos, ela perde 5 quilos até mais de forma rápida, entendeu? Muito rápida. Canseira, a pessoa se sente muito cansada, tem uma febre leve, mas tem no final do dia. À noite ela acorda ensopada, que a gente fala sudorese, que é o suor, né? Que ela transpira de forma excessiva. Então, esses são os sintomas bem característicos da doença. Então, assim, a questão da transmissão é na hora do momento da tosse, porque ela é boca-nariz. A pessoa tossiu, por exemplo, esse ambiente aqui é super favorável para o bacilo. Ele adora ambiente que principalmente se tem um ar-condicionado, né? Ele adora o ambiente escurinho, ambiente que tem ar-condicionado, que não tenha ventilação, circulação do ar, e que não tenha iluminação adequada, seja arejado. Então, assim... Mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele adora o ar-condicionado. A gente até fala, a questão tem unidade, assim, que às vezes quando
A gente sempre orienta, a gente sempre frisa, os profissionais sabem, mas toda vez que a gente tem contato com eles, a gente sempre fala, porque falar nunca é demais, né? Esse bacilo gosta de uma mordomia, né? Esse bacilo, né? Ele é esperto, ele gosta de ficar no bem bom, como se diz, né? Então, assim, a gente sempre fala para o profissional, olha, na hora do atendimento, abre essas janelas, desliga-se e abre a porta, entendeu? Para o ar arejar, porque ele é fotossensível. A partir do momento que ele se expõe à iluminação e à corrente de ar, ele morre em questão de segundos, entendeu? E se for um ambiente fechado, ele fica até 8 horas suspenso. Então, a pessoa que entrar ali, ela vai estar se contaminando, entendeu? Interessante. A gente até fez uma brincadeira, mas é um negócio sério, muito sério mesmo. Mas, Aline, esse diagnóstico que você falou, tem sintomas, a pessoa, ele chega um momento que ele chega até a escarrar o sangue também, isso procede isso não, né? Sim, essa é a forma mais grave, né, quando o pulmão está extremamente lesionado, né, porque ela é uma patologia, uma doença que ela deixa lesão no pulmão. Então, quando chega a esse ponto, é quando ela está num estágio bem avançado, entendeu? E que a gente até fala que, nesses casos, são aquele paciente que inicia o tratamento, volta o tratamento, que são os multiresistentes, né? Que eu já vou aproveitar, deixa e já vou falar também. Que, como eu falei, a questão do abandono, por isso que esse número aqui em Cuiabá tá alto, questão dos casos. Ele começa a fazer o tratamento, que são 6 meses. Como eu falei, no início são 4 drogas que são tomadas. Que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. São antibióticos fortíssimos. Então, ele começa a tomar 2 meses. Depois, ele vai mudar para a fase de manutenção, que é a rifampicina e isoniazida. E aí, vamos supor que ele para, como eu falei, 15 dias, obteve a melhora, ele fala, não, chega de tomar esse remédio, não quero mais saber desse remédio. O que acontece? Ele melhorou, mas não acabou com todos os bacilos, os bichinhos, os micróbios que está ali, não exterminou, entendeu? E aí o que vai acontecer? Ele está transmitindo ainda a doença. Aí vai aflorar todos aqueles sintomas novamente, só que a medicação que ele estava tomando, essa medicação, já não vai fazer efeito, porque o bacilo, ele reconhece. Quando ele tomar a medicação, ele vai falar, eu já sei que remédio é esse, ó. Ele é esperto, o bacilo é super esperto. Mas você que ligou sua televisão, nós estamos falando com a Aline, daqui a pouco vamos falar com o Chun Chun. Daqui a pouquinho, nós vamos um pequeno intervalo comercial e já voltamos no segundo bloco. De volta com o programa Veracidade, hoje terça-feira, Dia Mundial da Tuberculose. E não se esquecendo que você quer interagir com o programa, acesse pelo WhatsApp 99741213 ou através do nosso e-mail, programaveracidade@gmail.com. Não se esquecendo que toda a programação do TBO está passando para o mundo. Hoje está passando para o mundo. É só acessar www.tvtbo.com.br e você vai ter os programas em tempo real. Nesse momento, você com certeza está assistindo o nosso programa ou na TV local, ou se quiser assistir também, ligar para um amigo, está lá em São Paulo, está lá na Rússia, é só passar o nosso WhatsApp e o horário do programa, com certeza vocês irão assistir o programa em tempo real. Eu quero falar um pouquinho, Chun Chun é presidente lá do Quilombo do Capão do Negro. Chun Chun, vocês estão com um projeto interessante, né, na América Latina e Caribe. Fala um pouquinho desse projeto para nós aqui, já para a gente fazer esse sincronismo aqui com a Aline, com essa questão também da tuberculose. Depois vamos entrar um pouquinho na questão dos negros, como que está essa situação da tuberculose, pessoal quilombolas, nas comunidades rurais. Muito obrigado, né, pela oportunidade e, né, o nosso trabalho, nós estamos com um projeto a nível de América Latina e Caribe, porque a ONU agora vai ser, de 2015 a 2024, vai ser o desenvolvimento dos afrodescendentes do mundo. E aí nós estamos preparando uma carta para levar na ONU, né? E aí nós estamos se organizando, México, Honduras, Panamá, Brasil, para nós reunir e deixar essa carta lá na ONU. E agora nós vamos escolher os militantes que vai fazer parte
dessa nova dinâmica, né? E buscar os projetos, né, que para acontecer no América Latina e Caribe. Você está representando aí o país, o estado? Isso, Como é que está essa situação? o Brasil, é que nós articulamos via rede social, né? E aí nós conseguimos pegar a liderança de cada país, né, da América Latina e juntamos todo mundo e aí nós estamos debatendo essas questões, né? Chuchu, na sua opinião, o negro, com essa discriminação, foi sábado agora, Dia Mundial da Discriminação Racial, né, de todas as formas de discriminação. Você viu alguma evolução com relação ao negro nesse processo? Hoje, né, nós estamos aí em 2015. O preconceito, ele é gerado por falta de informação. A partir do momento que eu tenho informação do que é a realidade, não existe preconceito. O que falta mais é o empenho do governo estadual, municipal, para poder fazer valer essa causa, na escola, no trabalho. Hoje o preconceito é geral, entendeu? Então nós estamos, né, à frente até para trabalhar essas questões nas escolas. E houve uma melhora, Juju? Tá indo, né? Mas é muito complicado. Você vê aquele jogador Arouca do Santos, ele sofreu preconceito ao vivo. E cada momento você vê um preconceito que a gente fica até admirado de ver certos tipos de pessoa que é formado, graduado, né? Acontece com celebridade, não vai acontecer com cidadão comum. Imagina quem está na ponta, né? É muito difícil. Juju, hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. Como que você está essa questão, você que é muito atuante e você tem esse envolvimento não só com Cuiabá, com o estado de uma forma geral, viajado para outros estados brasileiros, até fora do país. A tuberculose, como que está dentro dessas comunidades quilombolas? Tem casos? Como é que está? Você tem acompanhado? Está sendo bem atendido com essa situação? Existe muito. O que falta mais é o governo está indo na ponta para trabalhar essa dinâmica, porque muito não conhece. Você vê a pessoa que está com tuberculose, ele já vai saber já na reta final. Porque é muito complicado, a gente não vê enfermeira nos quilombos. Por isso o governo federal criou saúde da população negra, criou em 2013, nós já estamos em 2015, a gente não vê avanço. Por causa o Brasil hoje miscigenou, então aquela doença que atingia só o negro antigamente, hoje miscigenou, atende a população brasileira, porque é muito difícil. E aí nós tentamos sentar com a Secretaria de Governo, mas é complicado. Eu vou falar com a Aline. Aline, diante desse, a gente está falando um pouquinho sobre a questão do acontecimento, do tratamento. Eu sei que sua área de atuação é especificamente só a capital. Lógico, o Estado é um outro setor, é o governo do Estado que toma conta. Dentro da capital, existe algum trabalho preventivo? Porque o Chuchu fala que lá na região, no interior aqui do Estado, está tendo um problema, que o pessoal não se descobre, às vezes está com sintoma, quando vai descobrir já está nessa fase que a gente comentou agora há pouco, no primeiro bloco. Qual que é o trabalho feito na questão da prevenção? Então, só para terminar o que estava concluindo, a questão do multiresistente, para deixar a informação, aí o que acontece? Ele para de tomar a medicação e aí quando ele vai tomar novamente, fica nessa para e volta, o medicamento já é reconhecido pelo bacilo e não vai fazer efeito. Então, assim, a gente está tendo agora, tem disponibilizado uma máquina que ela faz o teste rápido. O que é o teste rápido? Porque como que é feito o exame? O exame, no caso, o diagnóstico vai ser coletado num frasquinho próprio para isso, que é bem vedado, a quantidade de escarro, que no mínimo a gente fala lá tem os números, mas às vezes, né, é complicado de estar visualizando, é clarinho. A gente fala assim, pegar o dedinho e colocar na medida de um dedinho no frasquinho, né? Então, aquilo que a pessoa tem que escarrar para poder fazer a baciloscopia para ter o diagnóstico. E também tem o raio-x. Mas aí, no caso de um multiresistente, o médico ele já vai solicitar no pedido, porque quando ele vai diagnosticar da forma normal, ele pede a primeira amostra e pede a segunda. Quando já nesse caso de multiresistente, ele já marca lá uma amostra e coloca lá que é teste rápido. Ele é ótimo porque o resultado é super rápido e ele já mostra a resistência do medicamento. Então a gente tem a possibilidade, quanto antes, iniciar o tratamento
específico para aquele paciente que está com resistência ao medicamento. A gente não vai ficar nadando e morrendo na praia, vamos falar assim, né? E sobre essa questão de atendimento... Aline, eu queria pegar esse gancho seu. Com relação, até a estatística, você acredita que ela realmente houve essa alteração por conta do não acompanhamento, do não cumprimento do tomar no semialto na medicação. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa, existe algum mecanismo, algum meio onde os PSF, os postinhos de saúde, de fazer um acompanhamento, um monitoramento dessas pessoas que estão em fase de tratamento? Sim, tem, a gente chama TDO, que é o tratamento diretamente observado, porque o paciente que a unidade percebe que está tendo uma resistência, ele está um pouquinho, digamos assim, a gente usa a palavra rebelde, né? Ele não está adaptando o tratamento, não está querendo fazer o tratamento certo. Então, esse paciente vai vir até a unidade e ele vai tomar essa dose que vai ser supervisionada. No caso, o enfermeiro ou o técnico ali vai entregar essa medicação. E a gente sempre frisa a abordagem, porque a tuberculose ela é uma doença que, infelizmente, sofre também discriminação. Então, uma vez que a pessoa, ela mesma, quando recebe o diagnóstico, ela já fica deprimida. Então, a gente procura sempre estar falando para o profissional que a maneira de abordar explicar, isso já é uma humanização da assistência. Falar sobre a doença, falar sobre a importância, explicar, isso já é um tratamento humanizado. Então, o meio da unidade está fazendo, no caso, assistindo esse paciente que está com a dificuldade de aderir, é fazer essa dose observada. Se caso não tem a possibilidade de ele estar indo na unidade, o agente vai. Então, como eu falei, a gente teve a atualização hoje, a gente frisou bastante isso. E o que eles reclamam? A maior reclamação deles mas Aline, sabe o que acontece? Na minha unidade eu tenho 2 pacientes que eu vou lá, bato na porta porque ele não vai tomar medicação, eu não encontro esse paciente, ele não quer tomar esse... Então, o que a gente está querendo da população é que abra os olhos para essa doença, que é uma doença que tem remédio sim, tem cura sim, mas se tratar os 6 meses corretamente, até ela ter a alta por cura. Mas essa pessoa leva já para casa o remédio dos 6 meses, não, né? Não, a unidade, ela dispõe para a pessoa que vai, ela é conscientizada, ela é orientada, ela fala, não, tudo bem, eu vou, e não é assim que não vai ter acompanhamento, vai entregar para a semana, entendeu? Toda semana ela vai no posto para pegar o remédio. Isso, e sempre tendo essa avaliação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentro a pessoa tomando o remédio, ela ainda é um transmissor que pode estar contaminando? 15 dias que ela está realizando o tratamento de forma correta, ela já não transmite mais, entendeu? Antes desses 15 dias ela pode transmitir? Sim. Aline, e a família? Eu tenho um pai, um irmão, um filho que está com a doença e ele convive no seio da família. Como que fica essa família que está ali com essa pessoa que está com tuberculose? A gente chama de contato, né? Então, automaticamente, quando a unidade já identificou esse paciente que é confirmado que está com tuberculose, automaticamente ela já vai se certificar de quantos convive com ela, porque o meio para a pessoa poder ser contaminada é ficar 8 horas de convivência com essa pessoa. Então, a gente vai explicar que o médico vai ter que examinar e se o médico, no caso, ele vai tomar a conduta daquele que vai fazer a quimioprofilaxia, que a gente fala, que é a infecção latente. O que é esse nome tão estranho? No caso, o contato que foi contaminado, que convive com essa pessoa, a gente chama de contato, comunicante, contato, e ele vai entrar com tratamento de isoniazida. Quando eu falei das 4 drogas, se vocês se atentaram, lá eu falei, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, a isoniazida, ela vai agir na prevenção. Então, a pessoa ela foi infectada e ela vai usar esse medicamento como preventivo, entendeu? Então, por isso que é importante acompanhar o paciente, fazer a busca ativa, encontrar esse paciente.
quanto antes iniciar o tratamento e a família inteira, quem tem convívio com ele, vai ser avaliado, que a gente fala os contatos comunicantes. E esse remédio sempre tem na rede, nunca falta, tá tranquilo? Esse remédio tem, graças a Deus, eu falo porque tanto eu quanto o Estado, a gente toma esse controle, tem disponibilizado sim. As unidades que seja rural, tem a equipe, seja quem abranger, que aqui a gente divide por regionais, norte, sul, leste e oeste, né? E aí tem as unidades que correspondem cada uma. Ali tem a unidade básica, então o que a gente tem que fazer, o que acontece? Tem as visitas, quem que faz o acompanhamento de bater na porta e falar assim, João, oi, boa tarde, eu sou agente de saúde, eu vim aqui. Então é o agente que vai levando a informação, entendeu? Porque assim, a enfermeira, ela não tem a possibilidade de sair em todas as casas, porque ela tem os profissionais lá dentro, no caso, para fazer essa função, e ela tem o público para atender. A demanda, quem trabalha numa unidade básica, sabe muito bem do que eu estou falando. A demanda é grande, Cuiabá é muito grande. No caso, as regionais, o bairro que corresponde é muito grande. Então, por isso que existe os agentes, que vai de porta em porta, falando não só de tuberculose, mas também de hipertensão. Se no caso é a mulher, ela falando a importância de estar fazendo o CCO, que é o exame de colo de útero, então de tudo, entendeu? Então, assim, na realidade, o que a gente está fazendo aqui, essa mobilização que a gente já fez com o profissional, o sábado a gente fez na Praça Alencastro, e a partir da manhã a gente escolheu, no caso, todas as unidades vai fazer uma ação, elas já estão enviando tudo documentado, com foto, para a gente apresentar para o superior, que a gente está fazendo esse trabalho certinho, que a gente escolheu as que apresentou maiores casos. A gente vai lá pessoalmente fazer essa palestra na sala de espera e a gente pediu para o enfermeiro estar comunicando, principalmente que está fazendo o tratamento, e assim, os familiares, o máximo que ela puder de atingir de pessoas para estar ali. Então, assim, no caso, o que a gente está frisando bem é o comprometimento da população. Se eu não estou bem, se eu estou passando mal, eu vou procurar minha unidade correspondente. Então, ir buscar a informação. Está dividido em regionais e que nas regionais está porque o agente, se, por exemplo, mas não está indo o agente lá na minha porta, mas eu não estou bem, eu estou com uma tosse, gente, vá à sua unidade, vai lá atrás para ser avaliado, porque é uma questão da sua saúde, ótimo, dos seus familiares, de quem o cerca, de todo mundo. Então, é isso que a gente está falando. A gente está pedindo isso, por isso que a gente está sempre frisando que há doença, falando que tem tratamento sim, mas que tem que fazer o tratamento correto, que como eu torno a repetir, o número está alto, mas principalmente por a questão do abandono. Que esse que é o fator principal. Mas, Aline, vamos fazer o seguinte, você vai continuar respondendo sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, que está muito bom aqui o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho, nós voltamos. Está com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Interagir com o programa, nosso WhatsApp 99741213 ou através do nosso e-mail, programa veracidadelp@gmail.com. Não esquecendo que toda a programação da TV Brasil Oeste está passando em tempo real para o mundo. Tem internet, qualquer lugar do mundo você pode acessar o programa e assistir o programa em tempo real, que é www.tvtbo.com.br. Hoje, Dia Mundial da Tuberculose, e nós estamos aqui com a Aline Leal, que é a responsável técnico pelo controle da tuberculose na capital, e nosso companheiro Eliseu da Silva Chunchum, grande Chunchum, que é o presidente lá do Quilombo Capão do Negro. Chunchum. Primeiro nome do Cristo Rei, né? É o primeiro nome do Cristo Rei? Então, o Capão do Negro tem... Conta um pouquinho dessa história, Chunchum. Isso aí, nós tivemos que buscar essa história desde 1800, né? Porque o que aconteceu? O Brasil tinha um projeto de embranquecimento no Brasil. E aí, com a Guerra do Paraguai, né? Que veio essa dinâmica. O que aconteceu? Na Guerra do Paraguai, que houve todas essas questões do negro expandir. E aí, como Várzea Grande era presídio de Paraguai, com os soldados negros que veio para cuidar.
E aí foi criado, ficou naquele da aeronáutica até na Praça Quidabana. E aí quando terminou, aí o negro foi ficando por ali, foi gerando família com quem vinha de Poconé, Livramento, né? E aí foi criado o Capão do Negro. E aí que vieram os padres, Zé Roção, Colônia União e Cristo Rei agora, na Vinda do Papa em 80. Tá aí, uma história bonita aí, Tchum falando a origem do Cristo, Cristo Rei, hoje Cristo Rei, mas a origem do bairro lá que chamava-se Capão do Negro. Inclusive tem um quilombo de São Vicente no Tocantins que ele foi reconhecido através de uma planta que saiu daí do Cristo Rei. Porque na época o avô da moça levou para lá, né, e aí entrou nos altos. E aquela questão do quilombo do Mato Cavalo, na região do Livramento, tá tudo, problema da terra, foi solucionado? É que hoje, o que acontece, nós quilombolas temos que ter o conhecimento dessa dinâmica que nós estamos enfrentando para lutar, para brigar pelos seus territórios, porque se nós não tivermos o conhecimento dessa demanda, nós não vamos brigar nunca, porque é muito difícil. Você vê, a briga nossa não é fácil. Então, nós temos que absorver esse conhecimento. Por causa do Capão do Negro, eu tive que buscar livro em São Paulo, livro em Brasília, para a gente ter esse conhecimento até na hora do enfrentamento, do debate, a gente saber. Muito bem, Chuchu. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Vou voltar aqui ainda falando do Dia Mundial da Tuberculose. Esse Dia Mundial deveria ser Dia Mundial contra a tuberculose, né? A gente fala Dia Mundial de Combate. De combate, né? À tuberculose. Que é uma coisa assim, bem, né? A gente está combatendo. Combatendo. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade é o seguinte, hoje Cuiabá, todo mundo sabe que Cuiabá virou, o pronto-socorro de Cuiabá virou um hospital regional. E nós temos N casos de pessoas que vêm do interior, até de fora do estado, Mato Grosso faz divisa aqui com Bolívia, outros países aqui para frente, que acabam também buscando tratamento de saúde em Cuiabá. E esses casos dessas pessoas que vêm de outros estados, chegam aqui com esse problema, e como é que fica essa situação desses pacientes que não tem como você monitorar o tratamento, sendo que eles voltam para a casa deles? Por exemplo, se ele veio de qualquer município, né, do interior, ele chega a um hospital aqui da capital e ele recebe o diagnóstico, ele vai ser tratado até ele ter um período, no caso do médico constatar que ele está hábil para poder retornar à sua residência e dar continuidade. Nesse caso, ele vai ser informado, vai levar a documentação e vai ser orientado a buscar a sua unidade básica do seu município, que corresponde ao seu bairro de abrangência. Aí, no caso, a unidade vai ter a documentação, que no momento da alta ele vai levar todos esses documentos, né? E aí a unidade vai iniciar o tratamento da continuidade do tratamento de tuberculose que foi diagnosticado, no caso, em algum hospital aqui da capital. É assim que funciona. Aline, nós temos aí um dos prováveis casos que causa, né? Provável caso não. Realmente os fatores que influenciam até para que a doença tome uma dimensão maior é justamente a concentração de pessoas. Como que está a situação nos presídios de Cuiabá? Já que você trata especificamente da capital, vocês têm feito algum trabalho dentro dos presídios com relação principalmente aos reeducandos? Sim, está sendo feito. Nós já tivemos uma certa melhora e o intuito é de ficar juntos, porque está uma parceria entre o município, o estado e a Sejude, que, como eu falei, as ações iniciaram no início do mês com palestras com agentes penitenciários, sensibilizando eles na questão de estar ajudando a equipe de saúde na hora de ver um reeducando, que é assim que eles classificam os mesmos que está lá, está informando a equipe, olha, tem um tossidor ali, que a gente fala o sintomático, respiratório, e automaticamente ela vai, no caso, o médico ali vai avaliar. No caso, eles ficam separados em uma cela. Infelizmente a gente não pôde filmar porque eles não permitem, mas é uma imagem assim muito assim bacana de ver a equipe tão envolvida de saúde, de ir lá e, no caso, eles vêm até próximo da cela, estende a mãozinha e a equipe dá o remédio e eles bebem esse remédio. Então, assim, tá tendo esse cuidado. A gente falou da questão da biossegurança, porque lá, infelizmente, é um ambiente propício por ser um ambiente
que não tem a ventilação de ar, escuro. Insalubre. Então, isso. Então, a gente está, no caso, responsável, né? Está vendo a possibilidade de mudanças, melhoramento, para aperfeiçoar aquele ambiente, porque, assim, o que a gente vem frisando todo esse mês, que não é uma questão de... a gente não está só se importando com quem está ali naquele ambiente, é com um todo, com aquela pessoa que está sendo assistida com a agente prisional e com o próprio profissional, que a gente também já aumentou os números de pacientes, tanto médico como enfermeiro, como agente penitenciário. Quem está lidando com esse público está se contaminando e desenvolvendo a doença. Então, assim, todos estão envolvidos, porque tanto eles querem cuidar para também se proteger, né? Porque, como eu falei, infelizmente, a tuberculose é uma doença que não significa que você teve e nunca mais vai tê-la. Você pode ser contaminado novamente, você pode desenvolver novamente. Há casos que você foi contaminado não, você está num ambiente onde tem uma pessoa que tem a tuberculose em grau avançado e ela acaba passando com esses bacilos, contamina as pessoas. Eu estou ali hoje, eu absorvi aquele bacilo, mas o meu organismo, a minha resistência, a imunidade minha é boa, mas a gente estava comentando, há casos em que isso pode ser manifestado depois de 5, 10 anos. Eu estou ali, fui contaminado. Sim. E daqui a 8, 10 anos ele pode manifestar? Sim, eu torno a repetir, você é contaminado por estar exposto a frequentemente estar presente com essa pessoa ali. Não necessariamente naquele momento. Isso. Frequentemente você vai falar do profissional da saúde, por exemplo. 8 horas convivendo com essa pessoa, estando ali, porque o que acontece? Às vezes você está num ambiente aberto e ali a pessoa tossiu, vamos supor, o tossidor, o que está transmitindo, porque o que transmite é tossidor, o que está com secreção, correto? Então ali, mas como você está no ambiente que, vamos supor, você está na praça e tem, automaticamente na hora que ele vai liberar o bacilo na tosse ali, né, ele já vai morrer, porque como eu falei, ele é fotossensível, ele não suporta a exposição ao sol, né? A pessoa que vai estar, no caso, correndo o risco é a pessoa que tem esse convívio. Por isso que a gente falou de examinar os contatos, que são as pessoas que estão próximas, seja familiar, seja no ambiente de trabalho. Então, por isso que a gente vem fazendo essa mobilização, tanto para o público em si, a população, como também para os profissionais que estão lidando. Aline, eu vou fazer uma leitura, é lógico, nada de contrapor e nem apontar erros e dedo, fato, fulano, beltrano, prefeito, governador, não é isso. Mas se você olhar assim, dentro daquilo que você está fazendo, eu falo isso porque a gente tem entrevistado muitas pessoas aqui, a questão da infraestrutura do local, os hospitais, vamos falar dos presídios também, que seria até meio utopia falar, não, tá tudo ok, vai ficar bom, o pessoal vai tratar, porque infelizmente a realidade não é essa. Sim. Tá? Aí eu quero falar com você sobre a questão desses profissionais, daquela pessoa que está ali no hospital, daquele agente penitenciário, daquela pessoa que está na saúde. Mas vamos falar, você vai me responder isso no quarto bloco, tá ok? Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do comercial. De volta com o programa Veracidade na sua televisão Brasil Oeste, canal 8. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Agora nós estamos conectados com o mundo. www.tvtbo.com.br. Interagir com o programa, nosso WhatsApp 9974-1213 ou através do nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Hoje, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nós estamos aqui com a Aline, que é a responsável técnica de Cuiabá para controlar a doença na nossa querida capital mato-grossense. E também nós estamos aqui com Eliseu da Silva Chunchum, que é o presidente do Quilombo Capão do Negro. Chunchum, você falou alguma coisa aí com relação a um trabalho, o que era? Ano passado nós fizemos parceria com o Instituto Federal Fluminense, fizemos um filme carta, inventando com a diferença,
Esse filme já passou nas escolas de Florianópolis, aí nós mandamos para Colômbia, Venezuela, Panamá, e aí já passou no filme dos direitos humanos, né? E agora nós estamos mandando para a Europa para ser trabalhado nas escolas, lá na Inglaterra, França. E aí nós estamos nessa demanda para trazer até mais comunidade, né? Para interagir, para levar a história da sua comunidade, para as pessoas entender o que é a comunidade quilombola, conhecer suas culturas, suas tradições, né? Ótimo, parabéns aí, ó. TV Cultura, que é a bandeira da nossa TV Brasil Oeste, está aqui hoje e é importante essas orientações e te parabenizar por essa iniciativa que está levando aí, não só para os estados do Brasil, como fora do país, essa história maravilhosa do nosso negro. Porque nós vivemos hoje uma revolução tecnológica, né? Então o que aconteceu aqui agora, já o mundo inteiro. O mundo inteiro, com certeza. Eu quero voltar com a Aline, na pergunta que eu fiz. Aline, como que fica justamente, eu falo vocês, porque você também está nesse processo, você está aí se expondo, de qualquer maneira, a vulnerabilidade é muito grande. E esses profissionais, Aline, que ficam e convivem com esse pessoal todos os dias, como que de que forma? Nós falamos agora há pouco que você convivendo com um paciente com mais de 8 horas, né, você pode automaticamente, se a sua imunidade não estiver boa, você pode se contaminar e também você pode, daqui a 8 anos, 10 anos, esse bacilo manifestar. Esse pessoal do saúde, do quadro de saúde especificamente, eles estão bem protegidos com equipamentos, máscara? Como que está essa questão da logística dentro dos hospitais do SUS? Então, como eu falei, há 8 horas que ele está convivendo ali, ele pode estar tendo uma disposição a ser contaminado. No caso, a proteção que o profissional tem é a máscara N95, que é uma máscara que ela tem um aspecto, o pessoal titula até de bico de pato, né? Que essa máscara, ela não deixa, no caso, ela é utilizada, no caso, o paciente, como eu falei, que ele já foi diagnosticado, está fazendo tratamento com 15 dias, ele não transmite, porque ele vai fazer também a baciloscopia, porque tem alguns que 15 dias já vai negativar. Como eu falei, os 6 meses de tratamento, todo mês é feita uma baciloscopia de controle para ver a quantidade de bacilo e se ela vai negativar. Negativar não significa que ele vai poder parar o tratamento. O tratamento é só depois de concluir, porque isso é a certeza que ele eliminou qualquer bacilo que esteja ali. Então, assim, 15 dias, se ele está fazendo o tratamento, lá na baciloscopia já deu negativa, ele não está transmitindo mais. Então, antes disso, por exemplo, ele iniciou o tratamento, na hora que ele chega na unidade hospitalar, na hora que ele chega na unidade básica, que ele está com sintomas, o profissional já é orientado, essa máscara, ela dura 3 meses, então assim, a gente orienta o profissional a zelar dela, porque ela fica com 3 meses com aquela máscara lá, para ela utilizar. Nós fornecemos, o almoxarifado do município fornece a máscara, e aí tem que saber armazenar ela certinha, para ela poder durar o período correto, e isso faz com que a pessoa não seja infectada, porque essa máscara, aquela outra cirúrgica que é utilizada, ela protege no caso de moléculas maiores. No caso, aquelas que a gente não vê, né? Que no caso, a saliva, na hora que a pessoa tosse, sai, não sai? Às vezes a pessoa está até conversando, automaticamente ela já começa a expelir, a gente visualiza isso. Aquela que a gente não visualiza, a N95 ela protege, você tem a proteção. E outra coisa que também tem que ser lembrado, às vezes a pessoa acha que a tuberculose, a pessoa pode se contaminar, se tocar no outro, questão de roupa, questão de utensílio, né, alguma coisa do tipo. Então, assim, na realidade, a pessoa ela vai se contaminar se ela ter contato, a transmissão é boca-nariz, como falou, é o ar, entendeu? Então, o meio do profissional estar se protegendo é a máscara N95. Processo de desinfecção, existe alguma forma nos lugares onde esses profissionais trabalham? No caso, o que pode fazer com que a pessoa não se contamine e quem chegar no ambiente também não, como foi falado a questão da biossegurança, é o ambiente ter ventilação. Isso
ventilação, janelas abertas, como eu falei, o bacilo adora ambiente escurinho e com ar-condicionado, então ele fica super feliz de estar ali. Então, essa medida é a medida de segurança de quem? Do profissional, de quem está ali. A gente até fez hoje também, ontem pela manhã, foi a palestra com os advogados na sede da OAB, falando, porque eles estão expostos, todos estão expostos. Então, assim, tá todos envolvidos, porque todos estão vendo o número que está alto e todo mundo está se preocupando sim, porque não é questão só de, é o paciente ali, não. É o paciente, sou eu, é minha família, é meu filho, é meu esposo, é meu pai, minha mãe. Então, todo mundo está unido para tentar controlar, erradicar, se Deus quiser, essa doença aqui do nosso município, com essas medidas. Claro que é um trabalho assim unido, a gente tem que ter a união, a gente está se interagindo, tem algumas dificuldades, como qualquer outro setor tem, mas o importante é que a gente está buscando meios de estar solucionando. Eu acho que isso é um grande fator positivo. Aline, eu fico observando, vamos colocar ainda, voltar na estatística e no quadro em que Cuiabá se encontra no cenário nacional. Cuiabá é a segunda capital com maior taxa de incidência de tuberculose. Uhum. Eu pergunto para você, a rede pública, os hospitais principalmente, aonde que estão esses pacientes? Existe leite suficiente para estar, pelo menos, isolando essas pessoas de outros pacientes com outro tipo de doenças? Então, no caso, quando ele vai para o isolamento, ele fica um determinado tempo, porque às vezes se ele é diagnosticado ali na unidade básica, rapidamente o profissional já vai solicitar a baciloscopia e já vai iniciar o tratamento. Ele fica no pronto-socorro, ele fica no hospital? Se caso ele tiver com, assim, já estiver com sintomas muito, assim, aparentemente avançado e está prejudicando, ele vai para o hospital para ter um atendimento de acordo com a necessidade naquele momento. E o hospital tem essa estrutura para estar colocando ele sozinho num quarto? Então, tem o isolamento e aí, no caso, tem um isolamento na UPA, mas não pode ficar por muito tempo. A gente está encaminhando para o pronto-socorro. No caso, a UPA encaminha para o pronto-socorro, que tem um isolamento lá. E aí a equipe toma todo esse cuidado de fazer o tratamento para o mais rápido possível. Ele até melhora, porque aquele lugar que ele está ali vai vir outra pessoa, para ter um fluxo grande e não deixar essa pessoa estar ali e outra estar necessitando. Então, assim, nessa parte a gente teve a reunião com os hospitais também, eles estão bem unidos nisso também, porque, como eu falei, não é só o paciente, todos estão expostos. Então, automaticamente, a gente acompanha também, fez uma supervisão, quando eles veem que o paciente é um tossidor, rapidamente, na triagem em si, e se não tem a informação, se ele não está vindo com transferência, já é colocado nele a máscara, no caso, para ele não estar contaminando os outros que estão à sua volta. Aline, só uma outra pergunta. A doença, a tuberculose é uma doença aí centenária, até bastante antiga. Qual que é a solução que você daria hoje, falar, olha, para reduzir esse quadro? Eu não falo das pessoas contaminadas, mas reduzir o quadro de nascer aí novos pacientes com tuberculose. Qual que seria, na sua visão, você que trabalha com isso dentro da capital, você que está convivendo com isso, o que você acha que pode ser feito aí para se resolver essa situação? Então, para poder melhorar esse número, a taxa no caso de abandono, ele está acima da meta, que é 5%, nós estamos com 10,5%, então está super alto. O fator principal do que isso vem acontecendo é o abandono do tratamento. A gente sempre torna a frisar. Mas qual é a medida para controlar? É fazer o tratamento. Mas você acha que numa infraestrutura, vamos colocar os presídios, por exemplo, a questão da superlotação, as condições de insalubridade que se encontra dentro do presídio, será que se investir um pouquinho mais na infraestrutura, você não vai ter o problema, ele não vai nascer? Eu não falo de combater o problema, eu falo de você matar o problema na raiz, não deixar que isso aconteça. Porque não seria mais barato para o Estado, para o município, para a União? No caso, como eu falei, a gente está unido nisso, a equipe da Sejud também.
o ambiente onde é a parte da saúde da penitenciária, eles já estão com um projeto para retirar daquele ambiente, ter um ambiente com melhor circulação. No entanto, até que isso seja feito, a gente já orientou a equipe, na hora que chegar o reeducando ali para ser atendido, o ventilador ficar com o ventilador aqui, a porta aberta, um ventilador circulando o ar entre os dois, que é o meio do bacilo poder sair, entendeu? Então, assim, como eu falei, a gente tem que tentar arrumando meios e, claro, como eu falei também, a gente está unido nisso para tentar melhorar. Então, nossa parte, quando técnico, que a gente está junto, unidos nisso, com a vontade de poder alcançar o nosso objetivo. Vocês estão aí para resolver o problema, né? Isso. Então, assim, é uma questão delicada. É uma ação que envolve todos, né, Aline? É uma ação que envolve, né? Então, assim, a gente está procurando unidos tentar melhorar todos os sentidos. A gente, como eu falei, a gente sabe de cada um ter uma situação X, uma situação Y, mas a gente está unido, a gente já deu um pontapé inicial da questão. Agora, os reeducandos, eles ficam automaticamente, na hora que ele entra, ele já é triado ali. Na hora que se aparecer o sintoma, ele vai iniciar o tratamento. Se lá naquele ambiente que antes ele estava na cela, no raio lá, identificou um sintomático, ele vai ser retirado, ele não fica mais junto com os outros presos. Hoje a gente tem essa seleção é muito importante, né? A gente já tira. A gente agora está tentando melhorar essa questão da biossegurança, dessa questão da ventilação. Mas graças a Deus, lá eles já retiram, tem uma ala específica, como eu falei, que infelizmente não pode filmar, senão eu mostraria para vocês a imagem deles pegando a medicação na cela. Aline, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Muito obrigado pela sua participação. Tchum, obrigado pela sua presença. Obrigado. Quero agradecer a todos por esse momento importante que estamos aqui proporcionando a você, telespectador. Nosso programa começa às 23 horas e o galo daqui a pouco já está cantando, né? Já vai ser meia-noite e nós temos que ir embora, né? Para dormir. Olha só, pessoal. Tenham todos aí uma boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por oportunizar esse momento ímpar. E amanhã, se assim Deus me permitir, estaremos aqui com você com o programa Veracidade às 23 horas e até o galo cantar. Tenham todos uma boa noite.